Fala, meus queridos, que coisa boa! Hoje a gente vai estudar como se altera a densidade de um corpo. Então, aula sobre alteração de densidade. E eu já vou adiantar para vocês, duas formas de você alterar a densidade de um corpo, que é mexendo em sua pressão e mexendo na temperatura. Temperatura e pressão são duas propriedades que você pode alterar e isso provocar uma mudança também na densidade que o corpo possui. A densidade, sim, é uma propriedade dos materiais, mas não é uma propriedade fixa. Ela pode ser alterada dependendo de onde você coloca esse corpo, tá certo? Bom, então vamos lá falar da temperatura e da pressão enquanto fatores que podem alterar a densidade de um corpo. Se altera a densidade de um corpo através de processos de dilatação e de processos de compressão. Feras, vai funcionar assim. A dilatação ela vai estar associada, na maioria dos casos, à temperatura. E a compressão ela vai estar associada, na maioria dos casos, à pressão. Professor, o que é dilatar? Dilatar significa aumentar de tamanho. Dilatar significa aumentar de tamanho mesmo sem aumentar a quantidade de matéria do corpo. É como se ele inchasse. Então, quando o material, por exemplo, ele é aquecido, a tendência é que suas partículas se afastem mais umas das outras. Se eu tenho um maior afastamento das partículas, eu terei um maior volume, mas não estou alterando a quantidade de matéria, apenas as partículas que estão se afastando. Feras, vai funcionar assim. O aumento da temperatura vai representar uma diminuição da densidade do corpo. Se admite que, à medida que a temperatura de um corpo ela abaixa, as partículas tendem a se aproximar mais umas das outras. Se as partículas se aproximam mais, isso significa que o corpo ele vai passar a ocupar um volume menor. Se eu tenho a mesma quantidade de matéria em um menor volume, eu tenho um aumento de densidade. Reduzir a temperatura, a tendência é a densidade aumentar, salvo exceções. A água, por exemplo, é uma exceção. No caso da pressão, a pressão é uma propriedade que vai se manifestar principalmente no estado gasoso. Claro, estado sólido e líquido também podem sofrer influência da pressão, mas ela vai se manifestar principalmente no estado gasoso. Quando você tem um material no estado gasoso, a tendência é suas partículas estarem o mais afastado possível umas das outras. Então as partículas estão bem afastadas. Quando você faz um processo de compressão, é como se você estivesse forçando que essas partículas elas passassem a se aproximar. Se as partículas passam a se aproximar e o corpo tem seu tamanho reduzido, você mantém a mesma quantidade de matéria, mas você agora está em um volume menor. Vê só como é que vai funcionar. Se reduz volume e mantém a quantidade de matéria, isso faz aumentar a densidade. Novamente, se reduz volume e mantém, na verdade, a mesma quantidade de matéria, isso faz aumentar a densidade. Até a próxima.